Sou babaca por abandonar minha namorada grávida para construir minha carreira? Antes de me julgarem, entendam. Eu nunca quis ser uma má pessoa. Eu só fiz o que achei certo para minha vida. Eu, Eduardo, 41, namorei a Camila, 39, dos meus 17 aos 22. Ela era uma boa garota, tranquila, mas sempre sonhou com casa, filhos e uma vida estável. Eu, por outro lado, queria crescer, estudar, ser alguém importante. Quando ela engravidou, eu entrei em pânico. Eu ainda morava com meus pais, não tinha estabilidade, e ela dizia que a gente ia dar um jeito. Mas eu não queria dar um jeito, eu queria vencer. Eu dizia que não era a hora, que precisávamos esperar, e ela só respondia: eu dou conta. A discussão começou feia. Eu disse: Camila, isso não é hora. Eu preciso me estabelecer primeiro. Ela respondeu gritando, dizendo que eu estava fugindo das responsabilidades, que agora ela teria que passar por tudo sozinha. Eu fiquei indignado e falei: olha, você deveria ter se cuidado mais, não só jogar nas minhas mãos. Eu não tinha a obrigação de me tornar pai agora, você tinha que se proteger também. Ela ficou furiosa, me chamou de insensível, disse que estava me esquivando e que só me importava com meu conforto. Eu retruquei: meu conforto? Eu tô tentando construir nossa vida. Você teve escolhas também, Camila. E a briga ficou surreal, com gritos, portas batendo, e ela chorando desesperada enquanto eu só via meu futuro desmoronar. O que realmente me irritava era a calma dela. Ela continuava estudando gastronomia, trabalhando no restaurante, crescendo rápido, sendo elogiada por todo mundo, e parecia achar que eu tinha que me conformar com a gravidez. Eu achava que ela devia ter esperado, que devia ter sido paciente comigo, que entendesse que eu precisava me encontrar primeiro. Mas não. Ela seguiu a vida como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse apenas um detalhe. Isso me enfurecia, me deixava indignado. Era minha responsabilidade. E meu direito decidir o tempo da minha vida, não o dela. Um dia simplesmente cansei. Eu disse pra ela que precisava sair da cidade para tentar algo melhor. E fui. Deixei tudo pra trás. Ela, o bebê, a vida que eu achava pequena demais pra mim. Ela chorou, me pediu pra ficar, disse que não sabia como ia dar conta sozinha. Eu só conseguia pensar: você devia ter esperado, Camila. Você me forçou a escolher. Não mandei dinheiro, não perguntei nada. Fiquei anos sem dar sinal. Trabalhei duro, construí carreira, viajei e vivi. E sim, fiquei com outras, mas eu era solteiro. Eu não devia nada pra ninguém. Corta pra agora. Voltei pra cidade depois de quase 18 anos a trabalho. Parei perto de um clube de futebol pra jovens e vi uma cena que me destruiu por dentro. Camila, linda, arrumada, saindo do clube com um rapaz de uns 17 ou 18 anos, segurando um troféu. Do outro lado, um homem batia palmas, sorrindo. Os três se abraçaram. Um retrato de família perfeita. Na hora, eu surtei internamente. Meu filho, o meu sangue, chamando o outro de pai. Sério, isso não podia estar acontecendo. Eu fiquei indignado, rosnando mentalmente. Esse garoto não é pra ter outro pai. Ele é meu filho. Eu deveria estar criando ele. Como ela teve coragem? Depois soube por conhecidos que Camila se casou com esse cara há anos. Que o menino joga futebol muito bem. E que eles têm uma filha pequena também. Todo mundo diz que o marido dela criou o garoto como se fosse dele. Eu me senti traído pelo tempo, pelo mundo, pelo próprio garoto que nem sabia que tinha outro pai. E sabe o que me doeu mais? A indiferença dela. Ela seguiu em frente, cresceu, virou chefe de um restaurante renomado. Tem uma família e parece mais feliz do que nunca. Enquanto eu fiquei com esse nó na garganta, irritado por ela não ter esperado, por ela ter decidido viver sem mim, por ela ter feito tudo do jeito dela enquanto eu ficava de fora. Não estou falando de ciúmes. Estou falando de justiça. Ele é meu sangue, meu filho. E ninguém tinha o direito de ocupar meu lugar. Eu fiquei vermelho de raiva. Indignado, tremendo por dentro. Pensava: não, isso não pode estar acontecendo. Ele merece saber quem é o pai verdadeiro. Ele não pode chamar outro de pai enquanto eu existo. Não vou engolir isso. Vou entrar com uma ação judicial para reconhecer a paternidade. Vou exigir meus direitos. Vou exigir que Camila e o marido novo se expliquem na frente do juiz. Quero que meu filho saiba a verdade. Não vou aceitar essa substituição. Ela deveria ter esperado. Deveria ter me dado espaço para participar da vida do meu filho. E agora, anos depois, eu vejo que meu filho cresce chamando outro homem de pai, e isso me destrói. Antes que alguém me chame de vilão, eu não estou arrependido de ter seguido minha carreira. Eu só quero justiça, meu lugar. Meu filho reconhecendo quem ele realmente tem como pai. Camila pode ter seguido a vida.
ser chefe renomada, ter uma família. Mas isso não apaga o fato de que eu tenho direito sobre meu filho. Eu estou absolutamente indignado, irritado. Me sinto no direito de ficar furioso e reclamar. Porque no fim das contas ele é meu sangue. Eu dei a chance dele existir. Eu queria construir minha vida primeiro. Mas agora exijo meu lugar. E se for preciso causar confusão na justiça, vou causar. Ninguém pode tomar isso de mim. Ninguém. Eu penso em procurar eles. Não para causar confusão, mas para reconectar. Camila pode não querer me ver, mas o garoto tem o direito de saber quem eu sou, não tem? Ou será que realmente sou o babaca por ter escolhido minha carreira no lugar de uma vida que eu não queria naquele momento? Faz alguns dias que não consigo parar de pensar na cena que vi. Meu filho, o meu sangue, abraçando outro homem como se fosse pai. Isso tem me corroído por dentro, então decidi que precisava agir. Precisava colocar as coisas no lugar. Fiquei com aquilo na cabeça, ruminando, sentindo raiva de Camila, a culpada de tudo. E foi aí que decidi que precisava agir. Precisava recuperar o que era meu. Descobri onde a Camila trabalha. Pelo visto, virou uma chefe renomada, dessas que saem em revista. Restaurante chique, nome francês na porta, pratos bonitos demais para comer. Entrei sem avisar. E quando ela me viu, congelou. Eduardo? Disse com aquele tom misturado de choque e desprezo. Camila, tudo bem? Lugar bonito. Parabéns pelo sucesso. Tentei soar calmo, controlado. Ela cruzou os braços. O olhar dela me atravessou como faca. O que você quer, Eduardo? Conversar. Sobre o Lucas. Ele é meu filho. Você não devia ter seguido a vida sem mim. Ela deu uma risada curta, debochada. Você tem coragem de falar isso mesmo? Que eu não deveria seguir a vida? Eduardo, você sumiu. Você correu quando descobriu que eu estava grávida. Antes disso, você vivia no mundo da lua, jogando videogame, falando de planos malucos que nunca saíam do papel. Enquanto eu estava correndo atrás de verdade. Ela estava só começando. A voz firme, controlada, mas com cada palavra vindo como tapa. Você sabe quem cuidou do Lucas enquanto eu fazia faculdade? Meus pais. Eles que seguraram as pontas quando eu fazia estágio por 14 horas, sem ganhar nada. Eles que ajudaram quando eu voltava para casa exausta, chorando de cansaço. Eles viram o Lucas dar os primeiros passos. Você? Você não viu nada. Você não me esperou, Camila. Você me traiu! Colocou outro homem no lugar que era meu. Gritei, já tremendo. Ela não recuou. Na verdade, deu um passo à frente. Não foi traição. Foi sobrevivência. Eu não tinha o luxo de esperar por um homem que só age quando é tarde demais. Você teve sua chance, mas preferiu desaparecer. Agora que vê tudo funcionando sem você, quer bancar o pai do ano? As pessoas começaram a prestar atenção. Um garçom parou no corredor. Alguns clientes olharam por cima dos pratos, mas ela não parava. E o homem que o Lucas chama de pai é quem estava lá quando ele teve febre. Quem ficou do lado dele no hospital? Quem ensinou ele a andar de bicicleta? Quem ajuda nas tarefas? Quem ouve quando ele chora? Você acha que ser pai é só genética? É só aparecer depois de anos e dizer, voltei? Mas eu sou o pai dele. Quase gritei, sem saber mais o que dizer. Ela respirou fundo, como se segurasse há muito tempo aquela avalanche. Você é o pai biológico, Eduardo. Isso eu nunca neguei. Mas pai mesmo. Pai é quem cria, quem constrói, quem tá presente. Pausa. Ela olhou ao redor. As pessoas olhando. A vergonha crescendo em mim como uma onda. E agora você aparece aqui no meu restaurante. Pra fazer escândalo e tentar bancar o herói? Você não tá aqui pelo Lucas. Tá aqui pelo seu ego ferido. Porque dói ver que a vida seguiu sem você. Eu ainda te perdoaria, murmurei, quase num delírio. Ela sorriu. Mas foi um sorriso triste, resignado. E é por isso que você nunca mudou. Porque sempre achou que o mundo ia te esperar. Que eu ia te esperar. A vida não espera, Eduardo. A gente cresce. A gente cansa. Virou-se para os seguranças. Podem tirar ele, já deu. Fui tirado à força. Me empurraram porta afora. Cai na calçada. Com algumas pessoas do restaurante me olhando como se eu fosse um espetáculo triste. E talvez fosse. Mesmo assim, no fundo, uma voz ainda insistia. Eu só queria meu lugar de volta. Já marquei com meu advogado. Vou abrir ação de reconhecimento de paternidade. Se ela acha que pode apagar minha existência, vai ver que eu ainda sei lutar. Depois de conversar com meu advogado, me senti aliviado. Finalmente, alguém estava me ouvindo sem me apontar o dedo. Ele disse que podia entrar com o pedido de reconhecimento da paternidade, e eu assinei tudo sem hesitar. Eu não estava fazendo nada de errado. Só queria que o mundo reconhecesse meu direito de ser pai. Mas aí veio o problema, o silêncio. Eu via as redes sociais cheias de histórias de pais ausentes,
de mães heroínas, e aquilo me dava nojo. Todo mundo romantiza a mãe e esquece o pai. Eu decidi que não ia mais me calar. Então escrevi um texto e postei. Durante anos, uma mulher roubou o direito de um pai estar presente na vida do próprio filho. E outro homem covardemente se apropriou disso como se fosse dele. Postei porque era a minha verdade. Mas a internet é podre, distorce tudo. As pessoas começaram a me atacar, a me chamar de narcisista, machista, covarde. Disseram que eu abandonei, como se fosse simples assim, que agora queria aparecer. Eu fiquei revoltado. Eu não abandonei. Eu só quis construir minha vida antes de ser arrastado para um destino que não escolhi. Meu advogado ligou desesperado. Pelo amor de Deus, Eduardo, apaga isso. Está atrapalhando o processo? Mas eu não ia apagar. Não fiz nada de errado. Eu estava defendendo meu nome. Só que, claro, a Camila não perdeu tempo. O advogado dela e do tal Henrique moveram um processo por calúnia e difamação contra mim. Disseram que eu expus eles indevidamente, como se eles já não tivessem exposto a minha vida primeiro, criando meu filho como se eu nunca tivesse existido. De repente, meu nome estava em tudo quanto é lugar. Páginas de fofoca, jornais, até programa de TV. Todo mundo indignado comigo, pintando a Camila de santa e o marido dela de herói. Engraçado como o mundo adora uma boa história de mãe sofredora. Eu fiquei furioso. As pessoas não entendem o que é ser um homem que perdeu o direito de criar o próprio filho. Todo mundo passa a mão na cabeça dela, mas ninguém pensa em mim, no que eu senti ao ver outro homem ocupar o meu lugar. 3 meses depois, saiu a audiência. Eu fui com o meu advogado. Do outro lado estavam eles, Camila, o tal do Henrique e meu filho, Lucas. Ver ele ali de perto foi estranho. Ele é alto, seguro, tem aquele ar confiante que eu sempre quis ter nessa idade. E quando olhei para ele, vi mais o outro homem do que eu. Aquilo me corroeu por dentro. O juiz começou ouvindo a Camila. Ela contou tudo do jeito dela, claro, com drama. Falou que eu a abandonei grávida, que nunca a ajudei, que sumi, que ela teve que se virar sozinha. Eu fiquei quieto, mas por dentro queria rir. Ela fala como se fosse mártir. Ninguém fala que ela foi teimosa, que não quis me ouvir, que decidiu tudo sozinha. Depois foi minha vez. Expliquei que não era falta de amor. Era questão de tempo, de maturidade. Disse que todo homem tem o direito de se estruturar antes de ser pai, que ela me tirou essa escolha. E que agora, eu só quero o que é meu por direito. O juiz me olhava como se eu fosse um monstro. No fim ele disse: "O senhor confunde paternidade com posse. Ser pai é presença e o senhor nunca esteve." Aquilo me irritou profundamente. Como assim nunca estive? Eu estive à distância. Eu estive me preparando para ser alguém melhor, mas ninguém entende isso. Aí foi o Lucas que falou. Ele se levantou, olhou para mim e disse: "Eu sei quem o senhor é. Meus pais sempre me contaram. Mas o senhor nunca quis me conhecer. Eu não preciso de um pai de sangue. Eu já tenho um." Essas palavras doeram mais do que eu esperava. Eu tentei dizer algo, mas o juiz me cortou. No fim, ele negou o reconhecimento da paternidade. Disse que eu abri mão há 17 anos e que agora não tinha mais direito nenhum. Camila chorou. O tal do Henrique abraçou ela e o menino ficou ali, olhando para mim como se eu fosse um estranho. E talvez eu seja mesmo. Mas, sinceramente, eu ainda acho que estão todos errados. Eu posso não ter estado presente, mas foi por um motivo. Eu só queria construir algo antes de ser pai. Eu só queria o meu tempo. E agora me tratam como um vilão, quando tudo o que eu quis foi o que me pertence. As pessoas dizem que eu perdi o filho, mas para falar a verdade, eu nunca tive a chance de tê-lo. E isso eu nunca vou perdoar.